Eu acho que Ó, o a ser Aninha humano tá... se afastou tanto do natural no artificial, né? Que eu acho que a gente também, o próprio ser humano hoje já enfraqueceu a sua imunidade. Está escado o cara ser picado por uma pulga e morrer por causa da pulga, porque ele já não tem mais resistência a nada, de tanto remédio, tanta coisa artificial, corante, hormônio, tanta coisa que a gente consome, né, durante aí essa geração nova, que eles acabam ficando mais susceptíveis a outras doenças, né? A Sim, sim. enfraquecimento mesmo. Acho que o ser humano Verdade, o que verdade. colabora aí O, para aumentar aí as enfermidades, né? sim, sim. O Fraga, a Aninha fez uma pergunta aqui: será que o morcego é gostoso? Não é possível? E, enfim, às vezes não precisa nem necessariamente se alimentar do morcego, né? É lógico que aí tem que seguir as normas da vigilância sanitária, vale para carne bovina, para carne suína, de aves, tem que ter um certo cuidado com a manipulação de carne Aí crua, né? Quanto mais assado, mais. Não é, Fraga? Tem que ter certos cuidados, mas enfim, não precisa necessariamente se alimentar do animal silvestre para entrar em contato com um novo vírus. E os morcegos, né, vale ressaltar, o Fraga falou aí da questão das florestas, que infelizmente o desmatamento avança. Naturalmente, quem faz esse reflorestamento são de vários animais, entre eles os morcegos, por exemplo. A pessoa às vezes quer plantar uma figueira, ela pega. Diga, Fraga. eu falo que Às vezes a pessoa, ela... morcego que são meus sócios aqui no meu trabalho de reflorestamento. Sem morcego aqui, eu ia levar anos para reconstruir essa floresta de novo. Não é? Então, e é lógico que, por exemplo, as figueiras, às vezes as pessoas querem plantar lá na sua chácara, no seu sítio, e aí tem que fazer, tirar o tegumento, e às vezes tira muito, tira pouco, e é difícil que a semente fica viável ao plantar. Quando passa pelo trato digestório lá para o morcego, o ácido clorídrico já tira de maneira adequada e ele já libera com adubo natural, com excremento. E aí já acontece. Sim. A gente trabalha muito com sistema de chuva de semente. Os pássaros virem comerem e saírem disseminando semente aí pela área, né? E fazer com que eles venham, como aqui, por exemplo, eu estou perto da cantareira, então eu estou criando os atrativos para que os pássaros da cantareira venham até aqui trazendo as sementes da cantareira aqui para a área também, usando a dispersão dos animais. São meus parceiros aqui, são meus melhores sócios. Ah, bacana. É bacana. O Fraga, ainda tem aqueles morcegos, né? Por exemplo, os nectaríferos que se alimentam de néctar e levam grão de pólen, ou aqueles ponívoros que se alimentam diretamente de grão de pólen. Animal tem sexo e árvore também tem sexo, a árvore tem reprodução sexuada e na verdade, né, o órgão reprodutor está na flor, que pode atrair lá a abelha, pode atrair a borboleta, mas atrai também, por exemplo, morcegos, e aí dessa maneira ocorre a reprodução. É lógico que pode ter reprodução sexuada na sua casa, quando você pega lá um galinho da roseira, corta e planta, mas na floresta geralmente a reprodução é sexuada e aí envolve animais como insetos, abelhas, pássaros como beija-flores e mamíferos como morcegos. Mas é lógico, outros mamíferos também participam e são sócios do Fraga. Não é isso, Fraga? Tem a cuíca, né? Tem a cuiquinha lá que pega a semente, ela pega 2, 3, só lembra de uma, as outras 2 ficam no chão, ela esquece, né? É verdade, é verdade. Faz parte da dinâmica ecológica, né? Isso é muito interessante. E esses serviços ecossistêmicos, geralmente, eles não são pontuados, né? O que é uma pena. Morcego é um animal, né, que tem proteção no Brasil e em outros países. O pangolim lá, né, acusado não, apontado em um momento por animal intermediário do vírus, do SARS-CoV-2, também é um animal protegido por lei, mas infelizmente o tráfico de animais silvestres ele é significativo.
Isso aí a gente combate de forma bem ostensiva. A gente tem muito problema aqui, por enquanto, na região. Aqui em Mariporã eu já achei umas trilhas de caça aqui, mas nada muito absurdo. Agora, em São Bernardo do Campo, ali para a área do Pós-Balsa, ali é tucano, que o pessoal pega para vender, que tem bastante na região da Albique Verde, né? Anta, que tem bastante lá também, o pessoal às vezes pega o filhote ou mata também por matar. Tem o veado mateiro. Esses dias eu fiz um trabalho ali perto do Estoril, que é uma área urbana ali de São Bernardo, e tinha um veado mateiro, no vídeo você escuta o barulho dos carros passando na estrada. E ali no meio do mato, do lado das casas, né? Do lado das casas. E muita caça. A gente está matando os bichos, eles tiram a cabeça e largam o corpo no meio do mato. Fora a venda de pássaro, TU, gambá, morcego, então, nossa, morcego, sempre que só leva morcego embora. Leva para tentar criar em gaiola, tentar criar em casa, urubu. Tem gente que está criando urubu, pega filhotinho e cria como se fosse doméstico também. Então, a gente tem um braço aqui do Instituto El que a gente bate muito em cima dessa questão do animal silvestre, da zoonose. Né? Lá no Condema de Suzano, a gente estava na época que tinha aquela questão da proteção ao animal, todo mundo só falava em pet, né? Animal é só gato e cachorro, né? Passarinho, mas tem os outros animais também. E tem cidades como Suzano, a própria São Bernardo do Campo, que tem essa massa verde em volta, essa grande quantidade de floresta, e os animais estão invadindo em várias estradas. Onde tem onça atropelada, tem o lobo-guará, não aqui na região, mas em outras, TU, tamanduá, vários bichos acabam sofrendo com essa invasão do ser humano dentro do habitat deles, né? E o pessoal costuma também, né, dar comida para o bicho. O pessoal também vai alimentando e acha que é bacana. Olha que bonito, e vai dando comida. E acaba tirando o bicho do meio dele. Então o pessoal acha maravilhoso quando está cheio de gambá perto da casa dele. Só que o gambá é um animal que é um bioindicador de atividade eutrópica. Ele está onde tem lixo, está onde tem comida. Então, quando você começa a alimentar muito ele ali, ele sai da floresta, deixa de cumprir várias funções dentro da cadeia ecológica, para ficar ali próximo das casas onde é mais fácil, né? A caça realmente é uma coisa muito entristecedora. Existem algumas frentes parlamentares, uma era a proteção da fauna animal, que se encerrou agora nessa leva de governantes, né? E que foi uma pena, porque lá o pessoal fazia um trabalho bacana na Assembleia em cima dessa questão da gestão de fauna no estado de São Paulo. Essa mudança foi após a última eleição. E aí houve a mudança da estrutura dos departamentos. Sim, várias frentes parlamentares, eu sei porque eu participava dessas frentes, né? Sim. Simplesmente foram instituídas, né? A da proteção da Birix, eles não deram continuidade. A proteção à fauna também não deram. Foi feito todo um trabalho, desde o pessoal da falcoaria, o pessoal que criava falcão, tinha o pessoal da mata ciliar também lá, um pessoal maravilhoso da mata ciliar, faz um trabalho seríssimo de preservação da fauna, precisam de muita ajuda também. Quem não conhece, busca o site lá da mata ciliar e vai conhecer o trabalho deles. Foi um trabalho muito bacana, mas que simplesmente se encerrou agora depois das eleições, né? E aí todo aquele trabalho de 8 anos acabou ficando perdido. Fraga, não é fácil, é um desafio, porque precisamos de políticas públicas intersetoriais para resolver essas questões, não apenas na área ambiental, mas saúde, educação, entre outras áreas essenciais. E quando muda um governo que avança de forma negativa, o custo maior é a vida dos seres humanos. O ano passado, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde estimou que diariamente não, mas anualmente, entre 7 e 8 milhões de pessoas vão a óbito por causa da poluição do ar. Isso, né, em vários lugares do planeta. Eu moro aqui em São Paulo, na capital. Infelizmente, a capital do estado de São Paulo está entre as mais poluídas do mundo. E o corredor, quem mora na zona leste de São Paulo, eu já morei, o corredor, a Radial Leste, está entre os corredores mais poluídos do planeta, inclusive mais poluído do que
cidades da China, enquanto corredor. E isso para favorecer um determinado setor, que é o de transporte rodoviário, ônibus que circulam a diesel. A maioria das grandes cidades do planeta proibiram ônibus a diesel. São Paulo permite. Quer dizer, favorece um setor em detrimento da sociedade e, é lógico, afeta, né, todos, os pássaros, os insetos. Então, todo o equilíbrio urbano acaba sendo comprometido. Inclusive, os morcegos, que numa cidade como São Paulo, têm um papel fundamental, porque eles, né, têm os insetívoros, que se alimentam basicamente de insetos, são eles que eliminam esses insetos vetores, por exemplo, de dengue, de zika vírus e de outras doenças. Mas é lógico, precisa do poder público atuar, precisa da sociedade fiscalizar e ter ações conjuntas e eficazes para diminuir. Até ali um trabalho publicado do Dr. Saldiva, lá, patologista da Faculdade de Medicina da USP, que ele falou para as pessoas evitarem, né, praticar atividades próximas a esses hospitais de campanha, porque, né, como tem um número significativo de pacientes de Covid, o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele pode ficar dias nas superfícies, pode ficar no asfalto, pode ficar no poste, enfim, no hipermercado pode estar lá nos produtos, uma vez que a pessoa tossiu, espirrou, ele libera vírus, né, ou por aerossóis, ou por gotículas, e aí ele falou que a poluição, a fuligem, provavelmente favorece a manutenção e a dispersão do vírus SARS-CoV-2. É lógico, não só, né, desse vírus, mas outros vírus, outras bactérias acabam sendo beneficiados pela poluição do ar. E se você for ver mundialmente os dados da Organização Mundial de Saúde, as cidades mais poluídas é que têm o maior número de óbitos com a Covid-19. É lógico, tem que ver outros fatores. Alimentação, nível de instrução, escolar, nível econômico, quer dizer, são uma série de fatores interligados que pode, né, favorecer o contágio com o vírus. Mas um deles está associado à poluição do ar, o que é bastante grave. É um desafio caminhar. Sim. Eu tenho conversado com alguns arquitetos, amigos meus, a gente já tem trabalhado já há algum tempo na questão de começar a desenvolver florestas urbanas, né? Usar grandes áreas livres nas cidades para levar as florestas para dentro da cidade. A gente tem um exemplo aí que é o município de Santo André, em que ela já trabalha dentro do município com paisagismo de ecogênese. Ou seja, ela pega a floresta, os elementos da floresta e usam no paisagismo. Então, hoje, Santo André, as praças, as ruas, todas elas são feitas com elementos do bioma de Mata Atlântica. E até um tempo atrás, se eu não me engano, eles estavam produzindo uma lei em que até os condomínios novos, no paisagismo deles, eles deveriam usar pelo menos 80% de árvores e elementos nativos de Mata Atlântica, para criar esse corredor verde dentro do município, né? São Bernardo, a gente chegou a pensar na época, conversar para ver como é que fazia, não deu tempo também, a gente dá continuidade nesse trabalho. São Caetano também. A gente começou a ter algumas conversas com alguns políticos, né? Só que aí veio toda essa bagunça de vírus, né? A política mudou toda, o Brasil virou de cabeça para baixo, né? E acabou se perdendo essa ideia de criar, junto às comunidades principalmente, essa questão da construção de floresta próxima às comunidades. Trabalhar com eles com o reuso do lixo deles, transformando em ecodesign, em peças de artesanato, criar produtos com o resíduo deles. E essa área que eles jogavam em tudo, transformar em praça, usando o próprio pneu e árvore, de tentar criar realmente as florestas urbanas, né? Mas, infelizmente, falta, às vezes, muita vontade política para que isso aconteça. Teve um companheiro aqui que acabou falando que realmente, às vezes, o órgão público isso não gera dinheiro para eles, né? Na realidade, eu acho que é a visão errônea do órgão público, porque assim, uma boa qualidade do ar, a floresta, ela traz para o ser humano aquele conforto hidrotérmico, aquele conforto, um conforto saudável, né, de temperatura. A floresta é um regulador de temperatura.
ela purifica o ar, aquilo que o professor falou. Dentro dela, você tem uma farmácia, tem remédio para praticamente tudo dentro da floresta. E eu creio que a implantação dessas florestas urbanas melhoraria muito a qualidade e a saúde das pessoas da cidade, acabando com as ilhas de calor, diminuindo com a saúde, se diminui também o uso da saúde pública, né, que já é precária demais, mas o pessoal não tem para onde correr. Hoje eles não têm um ar bom para respirar, o pessoal vai fazer Cooper de manhã cedo, na beira da Marginal Tietê, aquele monte de caminhão passando, e o cara shortinho correndo ali do lado, respirando lá o dióxido de carbono. E quer dizer, não tem como, sabe? É fake, é uma coisa que não tem sentido isso. Então, criar os espaços, né? Então, a gente tem pensado muito nisso. Lá em Jacobina, na Bahia, eu tenho conversado com o vereador lá, expliquei essa questão da ecogênese. Lá tinha um rio que corria no meio da cidade, tinha jacaré que andava lá dentro, sumiu o rio, desapareceu o rio, e a gente está trabalhando com a ideia de trazer esse reflorestamento de volta. Lá o vereador Tiago aí estiver assistindo a gente, estão aí tentando fazer um trabalho bacana lá também, de devolver, fazer a floresta. Infelizmente, São Paulo e as grandes cidades têm um pouco de dificuldade de talvez aderir a isso, né? Aderir a isso. São Bernardo do Campo agora, nesse atual governo, até começou um trabalho bacana pela Secretaria de Gestão Ambiental, lá com a Sônia Lima, com o pessoal. Fizeram um trabalho muito bom, até de educação ambiental. Fraga, a live vai se encerrar aqui em 15 segundos. Eu agradeço a sua participação, a sua fala, as suas informações. Foi muito bacana. Quer dar um recado?